oi galerinha, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou o professor Lucas e estamos na nossa 17ª aula para o 7º ano do Ensino Fundamental. Na aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre um conteúdo que é muito importante para a gente tentar entender as relações de fé e de crença que a gente tem no nosso mundo atualmente, certo? Como a gente sabe, a Europa, principalmente no período da Idade Antiga e da Antiguidade, passava por um processo religioso onde a Igreja Católica era a grande dominante, certo? Era quem dominava ideologicamente no quesito religioso. Só que aí, após alguns processos, a gente vai ter um rompimento domínio ideológico, domínio religioso da Igreja Católica. E aí hoje a gente vai entender um pouco sobre esse processo de rompimento de alguns estados com a Igreja Católica e de algumas pessoas e população no geral também. Então vamos lá entender um pouquinho sobre a reforma religiosa na Europa, ou como é comumente conhecida, a Reforma Protestante. Observem aí. O que significa reforma? Reforma significa voltar a formar, refazer, modificar algo, emendar ou corrigir a conduta de uma pessoa. Então, isso é reformar, certo? Quando a gente refaz, modifica algo que já havia sido criado anteriormente. Continuando, os movimentos religiosos que culminaram na grande reforma religiosa do século XVI tiveram início desde a Idade Média, através dos teólogos John Wycliffe e Jan Hus. Esses movimentos foram reprimidos, mas na Inglaterra e na Boêmia, hoje que atualmente é a República Tcheca, os ideais reformistas perseveraram em circunstâncias ocultas às tendências que fizeram romper a revolta religiosa na Alemanha. No século XVI, a Igreja passava por um período delicado. As vendas de cargos eclesiásticos e de indulgências e o enfraquecimento das influências papais pelo prestígio crescente dos soberanos europeus, que muitas vezes influenciavam diretamente nas decisões da Igreja, proporcionaram um ambiente oportuno a um movimento reformista. Então, como eu falei para vocês, a Igreja Católica era a fé e a igreja dominante da Europa nesse período. E aí a gente fala Europa no geral porque a reforma vai acontecer em alguns lugares distintos, certo? Por isso que a gente fala no aspecto geral. É claro que cada uma vai ter um porquê, vai ter um motivo e vai ter uma forma de abrangência. Mas no aspecto geral, a Igreja Católica dominava a Europa ideologicamente. Nesse processo, a Igreja acabou perdendo força e cada vez mais ganhando críticos a seus comportamentos devido principalmente à venda de cargos eclesiásticos. Então eles vendiam os cargos dentro da própria igreja, que eram os cargos que compunham o clero, que era a classe dentro da sociedade onde era desenvolvida as ações da igreja. E além disso tinha também a venda das indulgências, que eram uma espécie de carta de perdão, onde as pessoas compravam essas indulgências para ter o seu pecado perdoado e assim garantir o seu lugar e, enfim, a sua salvação, certo? O seu lugar no céu e a sua salvação. Então essas práticas, dentre outras práticas também, elas começaram a ganhar cada vez mais uma força revoltosa que cada vez mais tentou lutar contra essas ideologias que eram bem atrasadas e pregadas pela Igreja Católica. Mas vamos lá, continuando, observem aí. No final da Idade Média, surgiu um forte espírito nacionalista que se desenvolveu em vários países onde a figura da igreja, ou seja, do Papa, já estava em descrédito. Então, cada vez mais essa figura do Papa, da igreja, da salvação, entrou em descrédito justamente por conta dessas práticas que a Igreja Católica tinha nesse período. Esse espírito nacionalista foi estrategicamente explorado pelos príncipes e monarcas empenhados em aumentar os poderes monárquicos, colocando a igreja em situação de subordinação. Então,
tinha outro interesse aí também, que era o poder e a grande influência que a igreja tinha nesse período. Então, cada vez mais, principalmente os membros da nobreza e os reis, enfim, queriam ter um poder para eles, e para isso eles tinham que ter um rompimento com a igreja, porque a igreja exercia uma influência muito grande, não só ideológica, mas política e principalmente econômica. Nesse período, os olhos se voltaram para o grande patrimônio da igreja, que despertou a ambição de monarcas e nobres ávidos em anexar às suas terras as grandes e ricas propriedades da igreja, que perfaziam 1/3 do território da Alemanha e 1/5 do território da França. Sem contar na isenção de impostos sobre esse território eclesiástico, que aumentava os interesses dos mais abastados. Observa-se nessa fase o surgimento de uma nova classe social, que na Itália era formada por banqueiros e comerciantes poderosos. Mas essa classe social não era tão religiosa quanto a da Alemanha, para a qual a religião tinha um significado muito mais pungente. E essa classe, que a gente pode resumir principalmente na seção da burguesia, que era a classe que na Itália era formada pelos banqueiros e comerciantes, cada vez mais vai intensificar esse processo de criar e de ter mecanismos de rompimento com essa propagação religiosa que era muito demasiada nesse período. Continuando. O espírito crítico do humanismo e o aperfeiçoamento da imprensa por Gutenberg contribuíram para a difusão das obras escritas, entre elas a própria Bíblia. Ao traduzir a Bíblia para outras línguas, vislumbrou-se a possibilidade de cristãos e não cristãos de interpretá-la sem mediação, recebendo conhecimento imediato sobre o cristianismo e suas verdadeiras práticas. Então, a tradução da Bíblia para o idioma oficial, nesse caso da Alemanha, ela possibilitou com que os fiéis passassem a, por si só, ler, compreender e, a partir daí, ter uma visão do que a Bíblia dizia. E não só ouvir através de mediações aquilo que era descrito na Bíblia. Isso porque apenas esses altos membros da igreja tinham conhecimento linguístico para conseguir traduzir a Bíblia e, a partir daí, faziam as interpretações que bem queriam ao seu público no geral, que não tinha acesso ao conteúdo integral da própria Bíblia, certo? Então, essa tradução da Bíblia facilitou ainda mais esse processo de reforma religiosa. Continuando. O ponto de partida da reforma religiosa foi o ataque de Martinho Lutero, em 1517, a prática da igreja de vender indulgências. Então, foi o principal ataque de Martinho Lutero, que vai ser um dos primeiros e principais reformistas. Martinho Lutero era um monge da Ordem Católica dos Agostinianos, nascido em Eisleben, em 1483, na Alemanha. Após os primeiros estudos, Lutero matriculou-se na Universidade de Erfurt em 1501, onde se graduou em artes. Após ter passado alguns anos no mosteiro estudando o pensamento de Santo Agostinho, foi nomeado professor de teologia da Universidade de Wittenberg. Continuando. Lutero admirava os escritos e as ideias de Jean Hus sobre a liberdade cristã e a necessidade de reconduzir o mundo cristão à simplicidade da vida dos primeiros apóstolos, e não aquele luxo exagerado que a igreja tinha, além das grandes propriedades de terra, das riquezas, enfim. Através de exaustivo estudo, Lutero encontrou respostas para as suas dúvidas e, a partir desse momento, começou a defender a doutrina da salvação pela fé. Ele elaborou 95 teses que criticavam duramente a compra de indulgência. Eis algumas delas. Tese 21. Estão errados os que pregam as indulgências e afirmam ao próximo que ele será liberto e salvo de todo o castigo dos pecados cometidos mediante indulgência do Papa. Então, ele afirma nessa tese que está errada essa prática de vender indulgências para perdoar os pecados da população, dos ditos servos, simplesmente por essa indulgência que era cedida pelo Papa, certo? Então, ele
criticava duramente essa prática de venda de indulgências. Tese 36. Todo cristão que se arrepende verdadeiramente dos seus pecados e sente pesar por ter pecado, tem total perdão dos pecados e, consequentemente, de suas dívidas, mesmo sem a carta de indulgência. Então, segundo ele, as pessoas elas tinham direito a ter seu perdão se arrependessem do seu pecado fielmente, em sua totalidade, e seriam perdoados sem precisar comprar uma carta que perdoasse o seu pecado, certo? Comprar um perdão que era concedido pelos papas. Tese 43. Deve-se ensinar aos cristãos, que aquele que dá aos pobres ou empresta a quem necessita, age melhor do que se comprasse indulgências. Então, essas são 3 das 95 teses que Lutero elaborou para criticar as ações e práticas que, segundo ele, eram erradas e errôneas praticadas pela Igreja. Continuando, observem aí. Esses princípios foram considerados uma afronta à Igreja Católica. Logicamente que a Igreja não ia aceitar todos esses princípios elaborados por Lutero. Em 1521, um monge agostiniano, já declarado herege, foi definitivamente excomungado pela Igreja Católica, refugiando-se na Saxônia. Lutero não tinha pretensão de dividir o povo cristão, mas a repercussão de suas teses foi amplamente difundida e suas ideias passadas adiante. Através da tradução da Bíblia para o idioma alemão, o número de adeptos às ideias de Lutero aumentou largamente e, por outro lado, o poder da Igreja diminuiu consideravelmente. Seus ideais reformistas religiosos desencadearam revoltas e assumiram dimensões políticas e socioeconômicas que fugiram do seu controle. A revolta social instalou-se e o descontentamento foi geral. Os príncipes tomaram as terras pertencentes à Igreja Católica e os camponeses revoltaram-se, em 1524, contra a exploração da Igreja e também dos príncipes. Lutero era protegido pelos príncipes, condenou a revolta dos camponeses e do líder protestante radical Tomás Muniz. Muniz foi decapitado e um grande número de camponeses revoltados foi massacrado pelos exércitos organizados pelos príncipes locais, apoiados por Lutero, que dizia: não há nada mais daninho que um homem revoltado. A preocupação de Lutero em defender as aspirações feudais fez com que sua doutrina fosse considerada uma religião, a religião dos nobres. Esses nobres assumiram cargos importantes na igreja, que foi chamada de Igreja Luterana. A reforma religiosa de Lutero chegou a outros países, como a Dinamarca, Suécia, Noruega, os quais foram rompendo os laços com a Igreja Católica, fomentando a reorganização das novas doutrinas religiosas. Então, vamos fazer agora uma questão só para a gente melhor ver se aprendemos esse conteúdo. Observe. A reforma religiosa tinha o objetivo de, letra A, acabar com a Igreja Católica, criar uma nova religião, corrigir erros da Igreja ou ganhar poder político. A alternativa correta é a letra C, certo? O principal objetivo da reforma religiosa era corrigir os erros praticados pela Igreja naquele período. Então é isso, eu espero que vocês tenham conseguido compreender a nossa aula. Para ter acesso a ela na íntegra, acessem a plataforma Eduque no site da Secretaria de Educação. A gente vai ficando por aqui, tchau, tchau e até uma próxima.